Primeiro, eu quero agradecer imensamente a Prazer. oportunidade de estar aqui, debater e trazer à tona algumas questões pontuais sobre o rompimento da barragem, os primeiros momentos seguintes à tragédia. Acho importantíssimo, eu destaco aqui a importância de se debater temas envolvendo essas grandes tragédias, porque elas não podem ser esquecidas, né? Elas nunca devem ser esquecidas, porque é debatendo, é falando sobre, questionando, que nós podemos evitar que outras tragédias de grandes proporções e de extrema complexidade, tais como a que infelizmente ocorreu em Brumadinho, possam novamente acontecer. Então, agradeço imensamente a oportunidade. Um prazer. Enfim, infelizmente, a tragédia ocorrida em Mariana, pouco mais de 3 anos antes da ocorrência da tragédia de Brumadinho, ela não foi suficiente para evitar a tragédia, o rompimento da barragem B1 no Córrego do Feijão. E eu destaco, eu acho bem importante colocar aqui que nenhuma instituição, absolutamente nenhuma, ninguém estava preparado para receber uma tragédia desta magnitude. Então, várias medidas foram necessárias, medidas urgentes para salvaguardar os direitos fundamentais daqueles atingidos, dos atingidos. E eu falo aqui atingidos, as pessoas que tiveram, de alguma forma, qualquer forma, seus bens patrimoniais e extrapatrimoniais alterados em razão do rompimento da barragem. No dia 25 de janeiro, a barragem se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019, eu era juíza titular da primeira vara civil, criminal e da infância e juventude de Brumadinho. Atuava em Brumadinho há quase 6 anos e, coincidentemente ou não, tenho uma leitura hoje de predestinação. Naquele dia, meu único plantão, que à época eu fazia um plantão por ano, era um plantão regional, e naquele dia 25 de janeiro, o meu plantão iria se iniciar às 18 horas daquela fatídica sexta-feira. Então, eu estava em Brumadinho quando do rompimento da barragem, no momento em que a barragem se rompeu, e presenciei, vivenciei o desespero das pessoas, dos servidores do fórum. Acho importante falar, né, porque por trás dessa tragédia, temos aí os servidores que tiveram que dar andamento aos processos e, ao mesmo tempo, vivenciaram todo aquele sofrimento daquela população de Brumadinho. Até porque eles eram moradores e tinham parentes envolvidos. Exatamente. Então, a primeira medida que foi adotada, eu estava, à época eu estava sozinha, são 2 varas mistas até hoje em Brumadinho. Eu saí de Brumadinho em meados de 2020. A época do rompimento eram 2 varas, até hoje. São 2 varas mistas. E o colega da segunda vara, o doutor Rodrigo Heleno, excelente magistrado, ele estava de férias naquela época e voltaria na segunda-feira. E o meu plantão, começando na sexta-feira, a barragem se rompeu meio-dia e 28. Até as 3 horas da tarde, a gente não tinha nenhuma informação oficial de quantas pessoas feridas, quantos mortos, qual era a proporção dos danos causados pelo rompimento daquela barragem. Então, a primeira medida, diante do desespero dos servidores ali, né, eu falo dos servidores, das pessoas, dos terceirizados, enfim, das pessoas que trabalhavam no fórum, elas estavam temerosas porque havia notícia de que 2 outras barragens poderiam se romper na sequência. E, diante de eventual rompimento dessas barragens, o centro de Brumadinho poderia ser inundado, porque ele é cortado ali pelo rio Paraupeba. Ou seja, o pânico tomou conta O pânico tomou conta, população. indubitavelmente.